tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda na nossa primeira aula de legislação social e trabalhista. É um prazer estar aqui com vocês, começando o nosso dia com a nossa primeira aula. Eu sou a professora Janaína Vargas Testa, sou mestre em Direito, inclusive atuante aí na advocacia trabalhista, e então é com muito prazer que a gente vai conversar sobre vários temas do direito do trabalho. E a gente começa na nossa aula de hoje falando sobre a tutela dos direitos dos trabalhadores na atualidade. Na verdade, a gente vai conversar sobre lições preliminares do direito, falando sobre termos e relações jurídicas que o direito do trabalho protege, e falar um pouquinho sobre esses termos para que a gente consiga, termos como, por exemplo, relação de trabalho, relação de emprego, que na verdade são assuntos aí introdutórios do direito do trabalho, necessários para o nosso entendimento, para que a gente consiga avançar no nosso estudo, ok? Pois bem, meus queridos, a gente na verdade vai conversar na nossa primeira aula sobre os conteúdos que versam lá na unidade 1 do livro de Legislação Social e Trabalhista. Então, olha lá, está na nossa unidade número 1, ok? Professora, e o que, na verdade, quais são os conteúdos, quais são as questões que a gente vai tentar responder na aula de hoje? Enfim, qual é a contextualização da nossa aula? Vamos lá para a nossa tela. Olha só, a gente vai conversar sobre que tipo de relação jurídica o direito do trabalho protege. Professora, o que é uma relação jurídica? Uma relação jurídica, gente, ela sempre vai estar permeada por duas pessoas, né? Ela, na verdade, é uma relação bilateral. Pode, obviamente, ter mais que duas pessoas, mas eu sempre vou ter alguém no polo ativo, alguém no polo passivo. Alguém que tenha a obrigação, que nessa relação jurídica tenha como objeto uma obrigação, e aquele que vai receber essa obrigação. Ou seja, ou também ambas as partes podem ter obrigações nessa relação jurídica. Na verdade, em poucas palavras, a gente poderia dizer que todas as relações humanas, relações sociais que a gente está construindo o tempo todo, elas podem se tornar uma relação jurídica. E quando que isso ocorre? Quando essa relação social, ela vai ser o quê? Relevante para o direito. Quando essa relação humana, por exemplo, ela criar um conflito, ela gerar um conflito social e a gente precisar do direito para solucionar esse conflito. Então, por exemplo, quando você faz um contrato de compra e venda, quando você faz uma aquisição de uma compra pela internet, né? Você está na função de o quê? De consumidor. No contrato de compra e venda, vamos imaginar que você está na condição de comprador. Então, nessas relações que você está construindo, essas relações humanas, essas relações jurídicas, de uma certa forma, em algum momento, elas podem se tornar conflituosas. E aí que elas se tornam o quê? Relevantes para o direito. Só que a gente tem que entender que o direito do trabalho, ele é um campo específico, né? Ele é um dos ramos do direito. E ele vai proteger uma determinada relação jurídica. Uma relação, por exemplo, operada entre empregado e empregador, ou uma relação entre um tomador de serviço e um trabalhador autônomo. Então, a gente precisa entender que tipo, quais as modalidades de relação jurídica, quais as relações que fazem parte da sociedade que o direito do trabalho vai proteger, tá? A gente vai conversar também sobre flexibilização do direito do trabalho, que é um tema aí que está muito na moda, que vem sendo discutido aí já faz algum tempo, mas que nos últimos anos ele ganhou muita força, principalmente com a reforma trabalhista, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, entendendo o que é essa flexibilização, qual é o alcance dessa flexibilização. E a gente vai falar também sobre relação de trabalho. Relação de trabalho é sinônimo de relação de emprego ou não? Será que quando eu falo no meu dia a dia, eu estou inserida numa relação de trabalho, significa ao mesmo tempo que relação de emprego? A gente vai ver que, na verdade, em que pese, no dia a dia, a gente usa esses termos como sinônimos, ou a gente fala assim, fiz um contrato de trabalho, arrumei um emprego, arrumei um trabalho, enfim. Para o direito do trabalho, sob o ponto de vista jurídico, a gente vai ver que, na verdade, a relação de trabalho ela é um pouco mais ampla do que uma relação de emprego. E a gente vai entender a diferença delas, tá? E aí a gente fecha a nossa aula respondendo a pergunta o que é teletrabalho. O teletrabalho também ganhou muita força no Brasil nos 2 últimos anos, né? Principalmente não só no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil ainda a gente não tinha uma cultura, né? Uma tradição de adotar
a modalidade teletrabalho como um modo, né, de prestação de serviço, e hoje ele já é uma realidade, e isso decorreu muito fortemente em virtude, né, da pandemia do coronavírus, que na verdade aí, tendo em vista que acabou impondo o distanciamento entre as pessoas, então obviamente o teletrabalho ele virou uma opção muito viável, né, no tempo, nas questões aí, né, nesse momento de calamidade pública. E me parece que mesmo depois que a gente atravessar esse momento de calamidade, o teletrabalho ele veio para ficar, né? Ele já é uma realidade nas grandes empresas no Brasil hoje, tanto no setor privado, mas também é adotado muito pelo setor público. E a gente vai entender um pouquinho sobre o que é o teletrabalho, como ele é caracterizado, como ele é regulamentado, ok? É isso, meus queridos. Então, esse é o contexto da nossa primeira teleaula de legislação social e trabalhista. Direito do trabalho e as normas trabalhistas. Vamos começar a conversar um pouquinho sobre o que é o direito do trabalho, que tipo de ramo jurídico é esse, qual é a relação que ele protege, como que a gente pode definir o direito do trabalho em poucas palavras, né? Qual é o objeto de estudo do direito do trabalho. Vamos começar? E a gente começa falando sobre o conceito de direito do trabalho. Esse conceito, gente, na verdade, ele é um conceito bem simples, mas ele faz a gente entender de uma forma até um pouco mais didática o direito do trabalho, tá? Pensando que ele é um conjunto de regras e ele é um conjunto de princípios. Ai, professora, qual é a diferença de uma regra e princípio? A gente já conversa sobre isso. Que vai regulamentar principalmente a relação de emprego. Olha como eu estou entendendo a relação de emprego como algo diferente de relação de trabalho e outras relações de trabalho especificadas em lei, tá? Então, o direito do trabalho ele vai ser dividido em direito individual e em direito coletivo. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essas duas situações. Primeiro, por que eu posso dizer que o direito do trabalho ele é um conjunto de regras e princípios? Porque existem aí doutrinadores do direito, né, principalmente da filosofia do direito, da introdução ao estudo do direito, teoria geral do direito, que utilizam o termo normas como algo geral e que essas normas, elas são regidas, né, ela abarca tanto a regra quanto o princípio jurídico. Qual é a diferença de uma regra e um princípio? A regra, gente, ela sempre tem um comando fechado. Ela é sempre mais específica. Então, ela vai estabelecer o que você pode ou não fazer. Ela vai prescrever conduta. Por quê? Porque ela está disposta na lei, né? Ela vai estar expressa na lei. Então, a regra, ela decorre, obviamente, da lei, e ela vai prescrever condutas, dizendo que você pode ou não fazer. Por isso que a gente fala que ela tem um comando fechado. Já o princípio jurídico, ele tem um comando mais aberto, porque ele não prescreve condutas, o princípio jurídico. Ele não vai dizer o que você pode ou não pode fazer, mas ele orienta a aplicação do direito. Então, por isso que ele é mais aberto, porque ele carrega valores, ele tem um caráter mais valorativo. Então, ele não vai dizer para você, olha, você pode ou não fazer isso. Mas ele vai trazer um comando que que ajuda, auxilia na interpretação do direito, na aplicação do direito, que orienta a aplicação do direito. Tanto que, muitas vezes, quando a gente vai criar uma nova regra jurídica, uma nova lei, a gente faz uso dos princípios jurídicos. Porque os princípios jurídicos, às vezes, eles ajudam, ou seja, eles servem como um norte para o legislador, né? E também é um norte para o julgador também, porque no momento que eu vou julgar uma determinada demanda, pode ser que eu tenha várias leis a serem aplicadas, várias regras ou interpretações diferentes da aplicação daquela regra, e os princípios jurídicos, eles ajudam nessa interpretação, né? Eles ajudam a buscar a melhor solução para aquele problema. E existem muitos princípios jurídicos que estão inclusive expressos, tanto na lei quanto na Constituição Federal. Alguns não estão expressos, mas eles decorrem do próprio entendimento, né? Ou seja, eles estão implícitos na lei ou na Constituição. Como, por exemplo, princípios que estão expressos na Constituição Federal. Princípio da igualdade, princípio da presunção da inocência. Então, são princípios jurídicos importantes que também devem ser aplicados, que também não podem ser violados, tá?
E o direito do trabalho também tem os seus princípios, aliás, princípios importantes que ajudam na interpretação do direito do trabalho e na aplicação do direito do trabalho, tá? Então, por isso que a gente diz que o direito do trabalho é esse conjunto de regras, princípios, que vão o quê? Regulamentar uma relação de emprego, principalmente a relação de emprego, que é aquela que eu vou ter o empregado de um lado e o empregador do outro, com a registro em carteira, seguindo a CLT, tá? E eu também vou ter a proteção de outras relações de trabalho especificadas, como a relação de trabalho autônomo, como a relação de trabalho do avulso, relação como o trabalho eventual, que são outras espécies de trabalhadores. Mas, principalmente, o direito do trabalho protege a relação de emprego, tá? Em que eu tenho a figura do empregado, ok? Por que o direito ele pode ser dividido em direito individual e direito coletivo? Isso é mais para fins didáticos, tá? Por quê? Porque no direito individual, eu vou estudar as relações de trabalhos individuais. Então, eu vou estudar a relação, os problemas que envolvem empregado e empregador. Já o direito coletivo, ele sempre vai estudar demandas que envolvem grupos de trabalhadores. Então, que envolvem sindicatos, movimentos grevistas, né, negociação coletiva, sempre envolvendo o grupo de trabalhadores. Aí é o direito coletivo que vai fazer o estudo disso. Tudo bem? Bacana. Então, vamos avançar. E onde que o direito do trabalho surgiu, gente? Nós podemos apontar as primeiras leis trabalhistas como fruto do capitalismo industrial, tá? Para quem não se recorda, o capitalismo industrial, ele surgiu com o processo de industrialização, né? Então, a gente teve fortemente o processo de industrialização que teve início na Inglaterra e depois se estendeu para outros países europeus. Isso ocorreu na segunda metade do século XVIII, mas tivemos fortemente o capitalismo industrial totalmente solidificado na Europa no século XIX. No Brasil, a gente demorou um pouquinho mais para se industrializar, né? O Brasil só se industrializou no século XX, mas no século XIX a gente já tinha um processo de industrialização muito forte na Europa. Pois bem, o fato é que, com o surgimento desse capitalismo industrial, que era a ideia de capital, justamente de ter lucro, de buscar o lucro máximo possível, houve, na verdade, uma grande exploração da mão de obra, principalmente mão de obra feminina, mão de obra infantil. Não havia limitação de jornada, não havia fiscalização, ou seja, não tinha ideias, não se pensava em direitos trabalhistas, direito à saúde do trabalhador, não se cogitava nada disso. Então, as primeiras leis trabalhistas, elas tiveram com o intuito dar um quê? Controlar esse sistema econômico industrial, tá? Estabelecer limites a quê, gente? A essa exploração de mão de obra. Então, por isso que o direito do trabalho, ele surge com a ideia do quê? De proteger mesmo o trabalhador, tá? Por quê? Para trazer limites a essa exploração que havia de mão de obra. Esse foi o principal objetivo. Então, por isso que a grande finalidade do direito do trabalho é melhorar as condições de trabalho para proteger quem? Proteger a parte mais fraca dessa relação, que é o trabalhador. Agora, a gente não pode cair na tese de que o direito do trabalho então só protege o trabalhador, não traz dever nenhum. Não, isso está errado, tá? O direito do trabalho também protege o empregador de uma certa forma, porque ele também impõe deveres ao trabalhador, ok? Mas é claro que a grande finalidade do direito do trabalho é trazer melhores condições, é estabelecer mais direitos ao trabalhador. Primeiro, porque ele é a parte mais fraca da relação, e segundo, porque a gente precisa entender o direito do trabalho como justamente nesse momento que ele surgiu. Ele sempre vem para tentar o quê? Dar um freio, controlar, limitar, restringir a exploração da mão de obra. Tá? Então, esse é o grande objetivo do direito do trabalho, tá bom? E aí, para a gente fechar, vamos falar um pouquinho sobre essa flexibilização do direito do trabalho. Gente, flexibilizar o direito do trabalho não significa eliminar direitos ou retirar direitos ou derrogar leis, eliminar leis. Não, isso ocorre por meio da desregulamentação do direito do trabalho, tá? Que não tem nada a ver com flexibilização. Flexibilização, na verdade, ela significa tentar amenizar a imperatividade da norma trabalhista, proporcionando uma livre estipulação de regras. Professora, eu não entendi o que significa
amenizar a imperatividade de uma norma. Existem normas que têm um caráter cogente, que são imperativas, que as partes não podem afastar a aplicação dela. Ou seja, se eu tiver numa relação de emprego, eu tenho, por exemplo, que fazer o registro em carteira, pela CTPS, não é? Aliás, o registro em carteira é uma norma de ordem pública que as partes não podem afastar, de maneira alguma. Agora, existem outras normas trabalhistas que elas têm um caráter imperativo, ou seja, elas estabelecem como devem ser as condições de trabalho. E aí, o que a flexibilização vem dizer pra gente? Não, vamos tentar flexibilizar um pouco essas normas, tentar tirar um pouquinho da imperatividade delas, para que a gente possa livremente fazer as negociações no contrato de trabalho. Para que o empregado e o empregador possam estipular suas próprias cláusulas nesse contrato. Buscando atender às especificidades daquela relação, às especificidades daquela empresa. Né? Então, percebam que o discurso da flexibilização ele é muito bonito e ele até é bem útil, né? Seria interessante realmente que a gente pudesse ter uma certa flexibilidade para não seguir aquela regra daquela forma como a lei determina e as partes poderem, né, negociar, livremente fazer negociação, atender às questões específicas daquela relação. Seria muito interessante. O problema, gente, que nós temos no nosso país é que nós não temos uma cultura, uma tradição de negociação. Muitas vezes o contrato de trabalho, as condições de trabalho, as condições da negociação, ela é determinada pelo empregador. E aí é que decorre o problema. Né? O trabalhador dificilmente ele participa livremente disso. Então, quando nós tivermos realmente uma livre estipulação dessas regras e a possibilidade do trabalhador realmente poder negociar o seu contrato de trabalho, aí ok, aí a gente teria realmente a aplicabilidade da flexibilização. Percebeu? Então, essa é a crítica que eu faço, que eu queria que vocês pensassem um pouquinho, tá? Professora, e aí, a reforma trabalhista significou uma coisa que virou um retrocesso ou ela é um avanço? Aí, gente, nós vamos ter que, na verdade, esperar um pouquinho ainda para entender um pouco o processo da reforma trabalhista. Há pessoas que defendem um certo retrocesso, as pessoas que defendem como avanço. Eu não posso deixar de dizer para vocês que houve sim eliminação de direitos, que houve a introdução de regras que dificultou a aquisição de alguns direitos também, tá? E que ela não trouxe empregabilidade para o país, porque o grande discurso da criação da reforma trabalhista, né, da mudança da CLT, era para permitir maior empregabilidade e isso não ocorreu, tá? Mesmo antes da pandemia, isso já não tinha ocorrido. Então, agora a gente vai ter que esperar, pelo menos esperar até esse processo da pandemia passar e o mercado voltar, né, a ficar um pouco mais tranquilo para a gente ver se realmente a reforma trabalhista ela vai trazer algum significado positivo ou não, tá bom? É isso, meus amores, e com isso a gente fecha a nossa discussão. E agora a gente vai falar de princípios trabalhistas, vamos falar um pouquinho sobre o papel dos princípios e de alguns princípios trabalhistas importantes. Vamos lembrar que o princípio jurídico, ele tem caráter valorativo, ele é mais abstrato, ele ajuda na interpretação da lei, na aplicação da lei, orienta o papel do legislador, orienta o papel do julgador, ok? Esse é o objetivo de um princípio jurídico. Em relação ao direito do trabalho, nós temos alguns princípios trabalhistas importantes e nesse momento agora a gente vai conversar sobre alguns desses princípios. Vamos lá? E a gente começa falando do mais importante deles, que é o princípio da proteção. Gente, princípio da proteção significa proteger o trabalhador, tá? Então, toda vez que eu estou falando do princípio da proteção, sempre eu estou pensando a figura da proteção daquele que é a parte mais fraca dessa relação, que é o trabalhador. Só que o princípio da proteção ele vai ser dividido entre 3 subprincípios que a gente precisa pensar, que é o princípio da norma mais favorável, o princípio da condição mais benéfica e o princípio do indúbio pró-operário. Esses 3 princípios aqui a gente vai tentar aplicar para justamente alcançar o princípio da proteção.
tá? Então, a gente estuda, na verdade, o princípio da proteção e os seus grandes ramos, que são esses 3 subprincípios. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O que significa o princípio da norma mais favorável? Olha só, quando eu tenho 2 normas ou mais a serem aplicadas naquela situação concreta, eu vou escolher e selecionar qual? A norma mais favorável ao trabalhador. Por isso que é princípio da norma mais favorável. Percebeu? Apenas isso. Por que eu vou escolher a norma mais favorável? Para alcançar o quê? O princípio da proteção. Proteger o trabalhador, tá? O que é o princípio da condição mais benéfica? É o mesmo raciocínio. Se eu fui contratada sob determinada condição de trabalho, essa condição de trabalho ela tem que ser mantida ou aperfeiçoada, melhorada. Mas se ela for piorada, eu tenho direito a ser mantida na condição anterior, porque é a minha condição mais benéfica. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu, Janaína, tenha sido contratada para trabalhar numa empresa e essa empresa possui um regulamento empresarial, normas internas, tá? Que essa empresa tem. E ela estabelece lá vários deveres, estabelece várias condições de trabalho e estabelece, inclusive, alguns benefícios aos trabalhadores. Vários benefícios, né? Vamos imaginar que ela dê algum tipo de cesta básica, vamos imaginar que ela dê algum tipo de bolsa de estudos. Estou aqui criando, né, pensando situações de alguns benefícios que essa empresa possa conceder. Agora, vamos imaginar que essa empresa que possui esse regulamento, que tem esses benefícios, que foram incorporados ao meu contrato de trabalho, porque agora eu estou trabalhando nessa empresa, mas depois de um tempo, a empresa, ela revoga esse regulamento, cria um novo regulamento e exclui desse novo regulamento os benefícios que ela antes concedia. Percebeu? Então, ela eliminou, ela retirou aqueles benefícios que eram concedidos pelo regulamento que foi revogado, porque ela criou um novo. A minha condição de trabalho piorou? Piorou, por quê? Porque agora é um novo regulamento que vai o quê? Regulamentar minha relação de trabalho, minha relação de emprego. E esse novo regulamento não tem mais os benefícios que eu tinha antes. Então, para a gente atender o princípio da condição mais benéfica, eu que já sou trabalhadora daquela empresa, posso optar por manter o regulamento anterior para atender o princípio da condição mais benéfica. Se o regulamento anterior é mais benéfico para mim, eu tenho o direito de ter a minha condição mais benéfica preservada. Esse novo regulamento, ele pode ser incorporado para os novos contratos de trabalho, para os novos empregados que serão admitidos, mas não para mim, Janaína, que já estava naquela empresa, já era empregada e tinha esse regulamento que concedendo esses benefícios. Percebeu? Essa é a lógica do princípio da condição mais benéfica, tá? E o princípio do indúbio pró-operário, ele, na verdade, é muito parecido com o indúbio pró-réu que a gente tem lá no direito penal. O indúbio pró-réu no direito penal, para quem não lembra, é quando diz que quando o juiz, né, tiver alguma dúvida, quando o juiz, no momento em que ele estiver analisando o processo, analisando as provas, né, sempre nós vamos ter uma interpretação razoável para atender ao réu, que é aquele que está sendo, né, justamente respondendo o processo criminoso. Ou seja, aquele que está sendo imputado a ele, né, a realização de um crime, um fato criminoso. Então, sempre que houver dúvidas, eu vou sempre ter uma interpretação razoável para proteger o réu. Aqui no direito do trabalho é a mesma coisa, do indúbio pró-operário. Também, se houver dúvidas, eu vou trazer uma interpretação que seja favorável ao trabalhador. Então, eu vou dar um exemplo. Imagine que eu tenha uma única norma jurídica, uma única regra para ser aplicada naquela situação em que eu vou solucionar um determinado problema naquela empresa. Eu tenho só uma regra. Mas essa regra demanda várias interpretações. Então, eu vou escolher a interpretação que seja mais favorável a quem? Ao trabalhador. Indúbio pró-operário, tá? Vamos lá para a tela para a gente só tentar amarrar duas coisas para vocês não confundirem. Quando eu estiver falando do princípio da norma mais favorável, eu sempre terei 2 ou mais normas a serem aplicadas e eu vou escolher aquela que seja mais favorável.
No princípio do indúbio pró-operário, eu tenho uma única norma, uma única regra, mas que tem o quê? Várias, né? Podem ser 2 ou mais interpretações acerca da aplicação dessa norma. Então, eu vou escolher a interpretação que seja o quê? Que seja benéfica ao trabalhador, ok? Esse é o princípio do indúbio pró-operário. Legal? O que mais, professora? Vamos avançar. E o princípio da primazia da realidade, gente? O princípio da primazia da realidade é muito fácil. O que é primazia? Colocar em primeiro lugar. Portanto, a verdade no direito do trabalho sempre prevalece sobre aquilo que está no documento. Daí a importância da prova testemunhal. Por quê? Porque, às vezes, aquele cartão ponto, por exemplo, um cartão ponto é um documento, certo? É um documento do contrato de trabalho. Só que esse documento do cartão ponto, ele pode não corresponder à realidade, ele pode não corresponder à real jornada do trabalhador. Ele não correspondendo à real jornada do trabalhador, o que vai acontecer, gente? Aí nós vamos aplicar justamente a verdade, né? Aí a prova testemunhal, ou seja, a testemunha, ela tem condições de dizer que, olha, esse cartão ponto não corresponde à realidade, porque na verdade o trabalhador laborava até as 20 horas, 22 horas, não fazia intervalo, enquanto o cartão ponto diz que ele fazia intervalo. Percebeu? Então, primazia da realidade é sempre a verdade prevalece sobre o documento, tá? O que mais? Vamos avançar. Princípio da continuidade da relação de emprego. Também é bem tranquilo, tá? O que ele está querendo dizer pra gente? Que nós vamos partir do princípio de que sempre a relação de emprego ela será contínua. Por quê? Porque a ideia é preservar esse emprego, preservar essa relação. Entender que o contrato de trabalho ele é de trato sucessivo. Por isso que a regra é que ele seja sempre feito por tempo indeterminado, ou seja, sem eu saber quando ele vai ser finalizado, tá? Já o contrato de trabalho por tempo determinado, gente, ele é uma exceção e ele só é permitido nos casos previstos em lei. Aliás, em outros momentos de outras aulas nossas, nós vamos discutir o contrato de trabalho determinado, vamos ver, inclusive, as hipóteses previstas em lei, tá? Mas é legal a gente lembrar e entender que o contrato de trabalho, na verdade, a regra é que ele seja feita por tempo indeterminado, justamente para preservar, para atender o princípio da continuidade da relação de emprego, ok? E para a gente finalizar, também um outro princípio super tranquilo, que não é só do direito do trabalho, ele é aplicado em outros campos do direito também, que é o princípio da razoabilidade. Todas as condutas dentro de uma relação de trabalho, seja uma conduta do empregado, seja do empregador, elas devem ser razoáveis, ponderadas, fazer uso do bom senso, não arbitrárias ou desproporcionais, tá? Por isso que a gente tem que respeitar o princípio da boa-fé, respeitar os direitos fundamentais, respeitar sempre a dignidade da pessoa humana. Ok? Aí a gente vai, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as condutas que a gente for adotar, certo? É isso e a gente finaliza então a nossa discussão. Olá, meus queridos! Vamos falar agora mais de princípios trabalhistas. E a gente vai conversar agora sobre outros princípios trabalhistas importantes aplicados ao direito do trabalho. Vamos lá! E a gente começa falando do princípio da irrenunciabilidade. Gente, em regra, os direitos trabalhistas, eles são irrenunciáveis, o que significa dizer que eu não posso renunciar aos meus direitos. Eu não posso renunciar meus direitos às férias, eu não posso renunciar meu direito ao 13º, eu não posso renunciar meu direito ao salário mínimo, eu não posso renunciar meu direito de ser registrado em carteira, tá? Então, esse princípio, ele de uma certa forma, ele limita, ele restringe a autonomia da vontade das partes da negociação. Por quê? Porque no momento de eu fazer uma negociação, de eu negociar meu contrato de trabalho, quanto que eu vou ganhar, como que vai ser meu trabalho, no momento de eu realizar qualquer tipo de negociação no meu contrato de trabalho, haverá essa limitação, tá? Só não impede, gente, olha só, não impede a negociação a respeito do modo de exercício do direito do trabalho.
tá? Então, vamos entender um pouquinho isso aqui, vamos pensar juntos. Olha só, o que na verdade esse princípio está dizendo pra gente? Olha, eu posso, de uma certa forma, negociar a aquisição de direitos. Como assim, professora? Olha, ou o modo de exercício, né, do meu direito. Por exemplo, eu tenho direito às férias, certo? Mas eu posso negociar quando eu vou entrar em férias, desde que não ultrapasse o período concessivo, obviamente. Mas eu posso negociar se eu vou dividir as minhas férias em 2 vezes, em 3 vezes, se eu vou tirar 30 dias seguidos, se eu vou tirar apenas 20 e vou conceder como abono 10 dias, enfim. Esse é o modo que eu posso negociar o exercício desse meu direito. O que eu não posso é renunciar ao meu direito às férias, falar para o meu empregador, não precisa me dar as férias nos próximos 3 anos. E isso é nulo para o direito do trabalho, né? Porque é um direito que você não pode renunciar. Principalmente questão de férias, que está ligado à norma de saúde, de segurança do trabalho, né? Que é permitir que o empregado possa recuperar suas energias, ou seja, para evitar fadiga, evitar problemas de saúde. Então, gente, eu posso sim negociar o modo de exercício do meu direito. O que eu não posso é renunciar ao meu direito. Tá? Eu posso, por exemplo, negociar o meu salário? Posso. O que eu não posso é renunciar ao meu salário. Falar, não precisa me pagar. Ou não precisa me pagar um salário mínimo, por exemplo. Não, isso eu não posso, tá? Então, eu posso fazer várias negociações desde que eu não renuncie ao meu direito em si. Tudo bem? Então, vamos avançar mais um pouquinho sobre isso. E por que eu não posso renunciar, professora? Porque a renúncia, ela é uma manifestação unilateral, em que o empregado abre mão do direito dele. Então, isso não é possível, tá? Não é possível, inclusive, renúncia de dispositivos de ordem pública. Exemplo, o que é um dispositivo de ordem pública? São dispositivos de lei que as partes precisam seguir, obrigatoriamente, que não podem afastar. Exemplo, registro em carteira, normas de saúde e segurança do trabalho, né? Meu direito, por exemplo, à minha intimidade, meu direito à saúde, meu direito de usar um equipamento de segurança para me proteger. Isso são o quê? Normas de ordem pública que eu não posso jamais renunciar, tá? Eu também não posso renunciar a direitos que estão previstos em Constituição Federal ou em normas de tratados internacionais que o Brasil tenha, porventura, ratificado, assinado e ratificado, tá? Agora, meus queridos, é possível a transação. Qual é a diferença da renúncia para a transação? A renúncia ela é unilateral, parte só do empregado. O empregado está renunciando ao direito dele. A gente viu que, em tese, isso não é possível, tá? Agora, na transação, é uma manifestação bilateral. Envolvem 2 pessoas, empregado de um lado e empregador do outro. Ambos vão transacionar, vão fazer um acordo, vão abrir mão, os 2. Na verdade, não abrir mão, mas fazer concessões recíprocas, mas desde também que não haja por parte do trabalhador renúncia a direitos que ele não pode renunciar. Tudo bem? Eu posso transacionar. Lembrem-se que a gente pode fazer transação sempre daquilo que é o quê, gente? Daquilo que eu posso discutir. Daquilo que eu posso negociar, daquilo que é o exercício, de como eu vou exercer aquele meu direito. O que eu não posso é simplesmente o quê? Abrir mão de um direito. Simples por simples, né? A não ser que eu vá abrir mão de alguma coisa, mas o meu empregador vai me dar uma outra para substituir. Vocês estão entendendo? Tem uma contraprestação do empregador, tá? Então, vamos lá para a gente fechar na transação. Opa! A transação, então, ela é uma manifestação bilateral em que eu posso fazer concessões, principalmente ligadas a direitos patrimoniais, né? Direitos que envolvem, por exemplo, questões de salário. Eu só não posso fazer transação a direitos que eu não posso dispor, direito indisponível, como registro em carteira, como direitos ligados à saúde, à minha intimidade. Eu não posso, por exemplo, abrir mão da minha honra, né? Que são direitos indisponíveis, ok? Eu não posso, por exemplo, dizer para o meu empregador que eu não preciso ser registrada em carteira se eu estou na condição de empregada. Por quê? Porque é um direito indisponível que eu não posso dispor, tá? Eu só poderia transacionar
em situações de matérias que eu possa dispor de alguma forma, né? Negociar salário, negociar quando eu vou entrar em férias, negociar a data, se eu vou receber por comissão ou não, se eu vou receber por produtividade ou não, isso eu posso negociar. Tudo bem? Bacana, e com isso, então, a gente fecha mais uma discussão sobre princípios. Vamos a uma situação problema agora? E nessa situação problema, gente, nós vamos ver uma situação hipotética, mais uma situação prática que pode ocorrer, né? E vamos tentar fazer uso do nosso conhecimento de direito do trabalho para solucionar essa situação. Então, vamos lá. E eu vou fazer a leitura aqui, então, junto com vocês, ok? A Marcela, ela foi contratada como vendedora externa de produtos de beleza. Então, ela visitava salões e oferecia cosméticos às pessoas, né? Fazia esse tipo de venda. 2 semanas após o início, o departamento pessoal da empresa convocou ela para assinar os documentos. Então, olha só, ela começou a trabalhar, só que somente 2 semanas depois é que ela foi assinar documento, ok? Uma das cláusulas estipulava que a jornada dela seria das 8 às 18 com 1 hora de intervalo. Mas a Marcela, na prática, foi orientada a não seguir esse horário, porque quanto mais ela trabalhasse, maior seria a remuneração dela. Afinal, ela trabalharia com vendas. Então, quanto mais ela trabalhasse, mais pessoas ela pudesse visitar, o salário dela podia ser maior, a remuneração maior, tá? Havia outro documento em que ela renunciava ao direito às férias, e no outro em que ela determinava o pagamento, no caso de trabalho noturno, entre as 22 e as 5. De adicional de 35%, na verdade, 35% sobre a hora diurna dela, né? Então, se ela recebia lá, vamos imaginar, R$10, R$20 a hora diurna, obviamente que ela receberia um adicional, né, maior por trabalhar em jornada noturna, tá? Aí eu pergunto para vocês, essas dúvidas que surgiram para a Marcela. A Marcela está cobertada pelos direitos trabalhistas? O contrato de trabalho dela pode constar um horário diferente do cumprido? Ela pode renunciar ao direito às férias? Ela poderia receber adicional noturno no patamar superior ao previsto em lei, já que o contrato previa 35%, enquanto a lei estipulava o valor de 20%, a lei estipula o valor de 20%. Gente, então vamos pensar aqui juntos. O fato da Marcela ter sido contratada e ter feito a documentação somente 2 semanas depois, ter feito o registro dela, isso invalida o contrato de trabalho dela, ou seja, ela não estará cobertada pelo direito do trabalho? É claro que estará, tá? O fato de alguma forma ela estar, né, sendo registrada posteriormente, ou vamos imaginar que ela nem tenha sido registrada, isso não invalida, né, a contratação dela, e isso na verdade não retira dela o direito da proteção, de ser protegida pelo direito do trabalho. É claro que ela será. Inclusive, vamos imaginar que ela não tenha sido registrada, ela pode ajuizar uma ação trabalhista posteriormente e requerer esse registro, tá? Agora, claro que há uma irregularidade aqui. Por quê? Porque o contrato de trabalho ele tem que corresponder à realidade. Se ela foi contratada no dia X, o contrato de trabalho tem que registrar que foi naquele dia e não registrar posteriormente. Então, há uma irregularidade, tá? Uma outra situação, o contrato de trabalho dela pode mencionar um horário diferente do que na realidade ela estava, né, fazendo, ela provavelmente iria cumprir? Também tem uma irregularidade aqui, por quê? Porque o contrato de trabalho, o cartão ponto, ele tem que corresponder à realidade. Mas se não há correspondência a essa realidade, obviamente que a Marcela ela pode depois, né, buscar os seus direitos trabalhistas. Por quê? Porque se porventura ela tenha feito horas extras que não tenham sido pagas, porque não foram registradas no cartão ponto, a gente tem que sempre lembrar do princípio da primazia da realidade. A realidade sempre prevalece sobre a forma, sempre sobre o documento, tá? Ela pode renunciar aos seus direitos às férias? É claro que não. Princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. Agora, uma situação interessante. A lei diz, a CLT estabelece o adicional noturno para quem trabalha após as 22 horas, até as 5 da manhã. O adicional noturno
no patamar de 20% a mais do que o valor da hora diurna. E no contrato de trabalho dela, estava estabelecendo que o adicional seria pago no valor de 35%. Ora, 35% é superior a 20%. Então, na verdade, essa disposição no contrato dela é benéfica. É benéfica. Então, é o princípio da norma mais favorável. A gente vai aplicar a regra contratual e não vamos aplicar a lei. Por quê? Porque a regra contratual, nesse caso, é mais benéfica ao trabalhador. Percebeu? Então, é isso aí. Vamos lá para a tela para a gente fechar. Então, olha só, gente. Na verdade, a Marcela, então, ela está acobertada pelo direito do trabalho, né? Se ela está numa relação de trabalho subordinada, obviamente que o contrato, ela vai ter essa proteção e o contrato não pode contrariar essa realidade, né? Mas se isso ocorrer, não afasta a aplicação do direito do trabalho. O fato do horário dela estar estipulado no contrato ser diferente da realidade, viola o princípio da primazia da realidade, né? Além disso, Marcela não pode renunciar aos direitos às férias, por afronta ao princípio da irrenunciabilidade. Ela pode negociar o modo de aquisição, na verdade, o modo de exercício, né, desse direito, mas não renunciar. E o pagamento do adicional noturno no patamar acima do previsto em lei é possível. Por quê? Princípio da norma mais favorável ao trabalhador, porque, na verdade, é uma previsão contratual extremamente benéfica. Legal? Vocês viram que a gente conseguiu responder essa situação aí fazendo uso apenas dos princípios trabalhistas, ok? E a gente fecha então a nossa discussão. O nosso momento agora é de interação, momento de você enviar suas eventuais dúvidas e também da gente tentar aplicar um pouquinho o nosso conhecimento. Olha na nossa tela, a gente vai responder uma questão de concurso público, que eu quero que vocês façam a leitura desse item, julgando se ele está certo ou errado, ok? Eu vou dar um tempinho para você fazer, para você também mandar a sua dúvida e eu volto daqui a pouco. Oi, gente! E aí, conseguiram fazer a leitura e pensar um pouquinho sobre essa questão? Vamos lá para a tela para a gente pensar juntos? Olha só, ela diz o seguinte: a supressão de direitos trabalhistas instituídos por regulamento de empresa só alcança os empregados admitidos posteriormente? O que vocês acham? Sim, né, gente? Tá certo. Por que só vai atingir os empregados admitidos posteriormente? Justamente para que a gente possa atender ao princípio do quê? Ao princípio da condição mais benéfica, não é? Essa é a ideia, tá certo, meus amores? Então, tranquilo, a gente viu aí que tá certinha a nossa questão e com isso, então, eu fecho aí o nosso momento de interação. Vamos conversar agora sobre relação de trabalho.
né? É, na verdade, uma relação jurídica, que também é cobertada pelo direito do trabalho, mas que a gente precisa entender um pouquinho o alcance dessa expressão relação de trabalho e conversar um pouquinho sobre algumas espécies de trabalhadores que se inserem nessa relação de trabalho. Vamos lá? E a gente começa então falando sobre o que é uma relação de trabalho. Gente, quando eu estou falando de relação de trabalho, nós temos que lembrar que a relação de trabalho ela é genérica, ou seja, ela corresponde a todas aquelas relações que têm como objeto o labor humano. Como assim? Todas as pessoas que despendem energia, que colocam à sua disposição, a sua mão de obra à disposição de alguém, ele está inserido numa relação de trabalho, tá? Então, sempre quando alguém está lá dispondo energia, prestando um serviço para alguém, né? Obviamente esperando uma remuneração por isso, ela estará inserida numa relação de trabalho. Portanto, a relação de trabalho, ela vai englobar as relações de trabalho autônomo, a relação de trabalho eventual, a relação de trabalho avulso. Então, que são espécies de relações de trabalho. A gente tem que lembrar que trabalhador autônomo, ele não é empregado. O trabalhador eventual também não. O avulso também não. Empregado, gente, só é aquele que trabalha de forma subordinada, que tem registro em carteira, certo? Que a gente vai conversar daqui a pouco. Mas a gente tem que saber que existem outras espécies de trabalhadores. E que elas estão o quê? Elas, na verdade, são englobadas pela relação de trabalho. Na relação de emprego, a relação de emprego ela é muito mais específica, porque na relação de emprego eu vou ter o empregado de um lado e o empregador do outro. Nessa relação de emprego, ela simplesmente será uma espécie de relação de trabalho. Portanto, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que a relação de trabalho ela é genérica, ela é ampla. E aí ela vai abarcar várias espécies de outras relações. Então, ela abarca o trabalhador autônomo, ela abarca o trabalhador eventual, o avulso e também o empregado, que é aquele que está no quê? Numa relação de emprego. Então, ela abarca todo mundo, tá? A gente só não considera como relação de trabalho, gente, a do servidor público estatutário. Por quê? Porque o servidor público estatutário, que é aquele que vai prestar concurso público, ele vai ser regido por um estatuto próprio, que é o estatuto lá, por exemplo, se ele for um servidor público federal, ele vai ser regido pela Lei 8.112 de 90, que é o Estatuto do Servidor Público Federal. Então, isso é estudado pelo direito administrativo e não pelo direito do trabalho, tá? Então, com exceção desse caso, os demais trabalhadores são, na verdade, se inserem numa relação de trabalho. E o direito do trabalho, ele vai proteger de uma certa forma essas relações de trabalho também, essas relações amplas, mas principalmente, predominantemente, o direito do trabalho protege a relação de emprego. Essa relação de emprego, ela só é uma espécie dessa relação de trabalho ampla. Então, ela é uma espécie. Na relação de emprego, sempre eu vou ter empregado de um lado, empregador do outro, registro em carteira e seguindo a CLT, que a gente vai aplicar aos trabalhadores privados, tá? Entenderam isso? Em outros momentos, a gente vai conversar sobre relação de emprego, entendendo o que é a figura do empregado e empregador, mas é importante que agora você entenda isso, que o empregado, ele é apenas uma espécie de relação de trabalho. A relação de emprego é uma espécie de relação de trabalho, tá? Mas nesse momento agora, a gente vai conversar, na verdade, sobre esses trabalhadores que estão inseridos nessas relações de trabalho gerais, tá? E a gente começa falando do trabalhador autônomo. Gente, o trabalhador autônomo, ele, na verdade, trabalha sem subordinação. Porque, na verdade, quando eu falo que alguém é autônomo, quer dizer que trabalha com autonomia. E a autonomia é a antítese, é o contrário de subordinação. Então, se alguém é subordinada, significa dizer que essa pessoa, ela é controlada, ela é fiscalizada, ela tem que seguir ordens, ela tem que seguir o modo de execução de trabalho determinada por alguém.
O trabalhador autônomo é o contrário disso. Por quê? Porque ele trabalha sem estar subordinado. É ele que vai assumir os riscos do próprio negócio dele, tá? Então, ele vai atuar por conta própria. Simples assim. Tanto que a reforma trabalhista, ela inseriu o artigo 44B na CLT, dizendo o seguinte, que a contratação de alguém como autônomo afasta a qualidade dele de empregado. Então, olha só, gente, uma das grandes características do empregado é trabalhar de forma subordinada. Por quê? Porque o empregado segue ordens, o empregado segue horário, o empregado é controlado, fiscalizado pelo empregador. Isso é trabalhar de forma subordinada. O autônomo é o contrário disso. O autônomo, ele tem que estabelecer propriamente a sua forma de execução de trabalho, o horário que ele vai trabalhar, o risco que ele vai assumir, porque ele atua por conta própria. Ele não está subordinado a ninguém, ele não tem que seguir regras de ninguém. É isso que caracteriza, na verdade, o trabalhador autônomo. Tudo bem? Ou vamos avançar. E o trabalhador eventual? Professora, quem é o trabalhador eventual? Gente, o nome já está dizendo. É aquele trabalhador que vai elaborar, que vai, na verdade, ser contratado por um evento. Por isso que chama eventual, né? Um evento certo, um evento determinado. É ir lá resolver aquele serviço e ir embora. Não é aquele empregado que vai permanecer na empresa, que vai se fixar na empresa. Não. Ele vai prestar um serviço sem habitualidade, de forma esporádica, de vez em quando, em regra com autonomia, entendeu? Então, ele vai ser contratado por um labor descontínuo, certo, determinado. Exemplo, vamos imaginar lá que no meu escritório tem um problema no elevador. Aí eu convoco um trabalhador e falo, ó, você vem aqui resolver o problema do elevador para mim? Ele vai lá, resolve o problema e vai embora. Então, ou seja, ele não se fixou no escritório, ele não se fixou na empresa, ele não fica lá de forma permanente. Ele vai lá, ele é contratado para resolver para um evento certo, por isso que ele é eventual, não é habitual. E assim que ele terminar o trabalho dele, ele vai embora. Esse é o trabalhador eventual, tá? Então, o trabalhador eventual também não é um empregado. Ele simplesmente é alguém que vai estar à disposição, vai prestar serviço para várias pessoas, sem permanecer, sem se fixar no estabelecimento empresarial. Bacana? O trabalhador eventual não se confunde com o trabalhador avulso, tá, gente? Eles eles até têm características um pouco parecidas, mas eles são diferentes. Por quê? O trabalhador avulso, ele também presta serviço para vários tomadores, tá? Ele também não é empregado, ele também não tem registro em carteira. Só que a diferença em relação ao eventual é que o trabalhador avulso, ele sempre vai ter uma entidade intermediadora, que pode ser um órgão gestor de mão de obra ou que pode ser um sindicato, que vai intermediar a relação com o tomador de serviço. Então, na verdade, é mais ou menos assim. Eu tenho o tomador de serviço, que é aquele que vai contratar, que precisa. Esse tomador, ele não vai convocar o trabalhador diretamente, não. Ele vai acionar o órgão gestor de mão de obra ou o sindicato, a depender, né, de quem é que vai, qual é a entidade que vai intermediar essa relação. E esse órgão gestor de mão de obra é que convoca o trabalhador avulso. Para que ele possa, então, o quê? Para que ele possa trabalhar para esse tomador, tá? Então, na verdade, o que a gente tem aqui? Nós temos 3 pessoas nessa relação jurídica. O tomador, que para convocar o trabalhador avulso, precisa dessa entidade intermediadora, tá? Então, na verdade, o trabalhador avulso, ele faz um cadastro nesse órgão gestor de mão de obra e, mediante escala, ele vai ser convocado quando o tomador de serviço acionar esse órgão gestor de mão de obra, certo? Isso é muito comum, gente, no Brasil, em cidades portuárias. Quem mora em cidade portuária já conhece muito bem a realidade de um trabalhador avulso, tá? Para quem não mora, para quem nunca viu, talvez seja meio estranho falar do trabalhador avulso.
Mas ele, na verdade, é muito comum trabalhar em portos de navio. Por quê? Porque ele carrega e descarrega mercadorias dos navios, faz limpeza do navio, faz vigilância do navio. Então, existem várias funções que o trabalhador avulso ele pode exercer nesses portos, ok? E que ele geralmente, e nesses portos de navios, a gente sempre vai ter um órgão gestor de mão de obra que vai cadastrar esses trabalhadores e que vai convocá-los sempre quando houver necessidade, certo? Esse é o trabalhador avulso, ok? Existem também trabalhadores avulsos que fazem carregamento e descarregamento de mercadorias, que também podem ter o sindicato como entidade intermediadora. Mas o tipo de trabalhador avulso mais comum que nós temos no Brasil é o trabalhador avulso portuário, esse que trabalha em portos de navios, tá certo? Então, com isso, a gente fecha então a nossa discussão falando aí sobre essas espécies de trabalhadores que estão inseridas na figura da relação de trabalho. A gente vai falar agora sobre relação de emprego, gente. Relação de emprego talvez seja aí a expressão ou o termo mais importante do direito do trabalho, porque a gente precisa entender o que é relação de emprego, precisamos entender a figura do empregado e a figura do empregador, porque, na verdade, o direito do trabalho ele vai predominantemente proteger e regulamentar esse tipo de relação, que é a relação de emprego. Além do mais, ela é a mais comum e é a mais adotada no nosso país. Então, justamente por isso que ela tem a sua devida importância, tá bom? Vamos entender o que é uma relação de emprego, então? E a gente começa falando da primeira parte que faz parte, a primeira parte que faz parte ficou bom, né? Mas a primeira pessoa que faz parte dessa relação jurídica, que é o empregador. O empregador está previsto lá no artigo 2º da CLT. E o empregador é quem, gente? É quem vai assumir o risco da atividade econômica dele, né? Se eu abrir uma empresa, seja qual o ramo for, eu, enquanto empregadora, é que vou assumir o risco dessa minha atividade. Se ela vai dar certo ou não, se ela vai ter lucro ou prejuízo, eu que tenho que assumir o risco dela, tá? Além de assumir o risco da atividade econômica, o empregador, ele admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Então, ou seja, ele vai admitir, contratar, pagar um salário e dirigir a prestação pessoal do serviço desse trabalhador que ela está contratando, tá? Então, o empregador, ele pode ser uma pessoa física, empregador pode ser uma pessoa jurídica, pode ser uma entidade beneficente, pode ser uma entidade sem fins lucrativos, etc. e tal. Não há, na caracterização da figura do empregador, o objeto do lucro. Eu preciso ter lucro para ser empregador. É claro que não, tá? Na verdade, eu posso ser empregador mesmo sendo um diretor, por exemplo, de uma entidade beneficente, que não é um objetivo lucro. O que caracteriza a figura do empregador, e é isso que a gente tem que entender, é todo aquele que vai admitir, contratar, pagar um salário e dirigir pessoalmente a prestação de serviço dessa pessoa, tá? Aí nós estamos falando da figura do empregador, ok? Bacana. E quem é o empregado? O empregado, gente, lá no artigo 3º da CLT, está dizendo o seguinte, que a figura do empregado é aquele que vai ser prestado por uma pessoa física, obviamente, não existe empregado pessoa jurídica, que vai prestar o serviço com pessoalidade, com habitualidade, com subordinação e com onerosidade. Vamos conversar sobre cada um desses requisitos aqui. Bom, então você já sabe que uma relação de emprego tem um empregador de um lado, a gente já sabe quem que é o empregador, é aquele que vai admitir, assalariar e dirigir pessoalmente a prestação de serviço. Por outro lado, a gente tem a figura do empregado. Empregado é sempre uma pessoa física que vai prestar o serviço com pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade. Vamos conversar um pouquinho sobre cada um desses requisitos. O que é prestar o serviço com pessoalidade, gente? Eu, pessoalmente, vou prestar o serviço.
Eu não vou mandar a vizinha, a minha mãe, o meu amigo. Não, sou eu, Janaína, empregada, que fui contratada, que vou pessoalmente prestar o serviço. Pessoalidade. O serviço tem que ser prestado com habitualidade. Então, eu tenho que ter habitualidade na prestação daquele serviço, sob pena de ser caracterizado o trabalhador eventual. Se eu sou contratada por um evento certo, né? Vamos imaginar assim. Eu fui contratada para dar aulas numa instituição educacional 2 vezes por semana. Toda segunda e quarta noite eu vou lá ministrar aula. Então, se toda semana eu estou lá, segunda e quarta, ministrando aulas, então eu sou empregada, certo? Porque a gente tem aí, pelo menos, no requisito da habitualidade. Pelo menos sob o viés do requisito da habitualidade, ok. Agora, imagine que eu não estou prestando serviços para aquela instituição educacional e ela me convoca um dia, fala, Janaína, você não pode vir aqui hoje ministrar uma aula, estamos sem professoras, tal. Eu fui lá, fui contratada por um evento certo e determinado. Fui lá, ministrei a aula e não voltei nunca mais. Aí, ok. Aí, o meu trabalho foi com habitualidade ou foi eventual? Foi eventual. Percebeu a diferença? Então, gente, tem que ter uma certa habitualidade. Habitualidade não significa que eu tenho que todos os dias trabalhar naquele local. Pode até ser uma vez por semana, mas desde que tenha habitualidade. Toda semana eu vou lá trabalhar naquele local, tá? Além disso, tem que ter onerosidade. O que é onerosidade? Onerosidade vem de ônus. Eu tenho que ter uma remuneração. A relação de emprego, ela é uma relação onerosa, que exige o pagamento de uma remuneração, o pagamento de um salário. Se o trabalhador não recebe salário, ele não é empregado. Ele pode ser um trabalhador voluntário, mas não é empregado. Empregado sempre demanda uma contraprestação salarial, ok? E o requisito mais importante da relação de emprego, gente? O requisito que sempre a gente precisa analisar para saber se aquele trabalhador é ou não empregado é o requisito da subordinação. Trabalhar de forma subordinada significa que eu estou sob a dependência de alguém. Significa que eu vou seguir regras do empregador. É o empregador que vai determinar o meu modo de execução de trabalho, o meu horário de trabalho, o meu horário de descanso. É o empregador que tem o poder de controlar e fiscalizar meu trabalho, a minha produtividade. É ele que tem o poder de, além de me fiscalizar, de estabelecer sanções e penalidades quando eu não cumprir determinadas regras. Isso é trabalhar sob subordinação. O empregado sempre estará numa relação subordinada. Se a pessoa foi contratada, por exemplo, como autônomo, eu vou contratar você como autônomo, tá? Você tem autonomia para trabalhar. Mas aí eu coloco horário, fiscalizo, controlo e determino tudo, essa pessoa não é autônoma. Ela é empregada, na verdade. Por quê? Porque é empregado que trabalha com subordinação. Tudo bem? Então, esse é o requisito sempre que a gente precisa analisar, tá? E aí, para a gente fechar, vamos falar um pouquinho dessa subordinação, porque, né, devido à importância dela. Gente, a subordinação, então, que a gente chama de subordinação jurídica, não é uma subordinação econômica, não é uma subordinação técnica, é simplesmente uma subordinação jurídica, tá? Então, ela é o elemento, o requisito mais importante da relação de emprego. É ela que vai determinar se aquele trabalhador é ou não empregado, tá? E é ela que vai legitimar, é ela que fundamenta o poder diretivo que o empregador tem, né? O poder que o empregador legitima o poder diretivo que ele tem e o poder empregatício, que é o poder de estabelecer ordens na empresa, de fiscalizar, de controlar o trabalhador, tá? Só que é importante a gente lembrar que hoje nós temos novos tipos de subordinação, que é uma subordinação mais objetiva, né? Mais estrutural. Ou seja, o que é a subordinação clássica, tradicional? É quando o empregado está lá do teu lado, fiscalizando você trabalhar, vendo se você está produzindo, se você não está, se você está enrolando, se você não está, vendo o horário que você chegou, o horário que você saiu, quanto tempo que você levou para almoçar. Essa é o tipo de subordinação clássica, né? E que atualmente nós temos novas formas de subordinação, que é a subordinação mais estrutural, mais objetiva, que é quando o empregado ele simplesmente se adequa à estrutura da empresa.
segue o ritmo da empresa. Ou seja, o empregador não vai estar lá te fiscalizando o tempo todo do teu lado se você está produzindo ou não, mas de alguma forma ele está te fiscalizando. Por exemplo, se você trabalha em domicílio, você trabalha na sua casa, você não trabalha então de forma subordinada? Não, você continua sendo subordinado. Não é porque o empregador não está lá na sua casa vendo que horário que você está começando a trabalhar, o horário que você terminou, vendo quanto que você produziu, mas ele está sim te controlando, mas ele está te controlando de outras formas. Ele está verificando quanto tempo que você ficou no sistema da empresa, os e-mails que você respondeu, os contatos que você fez, o que você produziu no dia, qual é o resultado que você entregou para ele. Então, há um certo controle, mas é um controle um pouco mais rarefeito, é uma subordinação mais rarefeita. Mas a subordinação existe. Por quê? Porque o controle se dá por meios tecnológicos, por instrumentos tecnológicos. Tá certo? Pois bem, meus queridos, e com isso, então, a gente fecha a nossa discussão de relação de emprego. Teletrabalho. A gente vai conversar agora sobre um tema super atual, que é um modo de execução de trabalho, na verdade, uma das modalidades, né, de relações de relações de emprego que podem ser estabelecidas. E que o teletrabalho, na verdade, ele já havia previsão do teletrabalho na CLT já há algum tempo, mas a gente não tinha uma regulamentação do teletrabalho, mas ele foi regulamentado em 2017 pela reforma trabalhista, e que ele virou uma realidade muito forte, né, vamos dizer assim, uma realidade significativa no Brasil, a partir de 2020, quando nós tivemos aí, né, no mundo todo, o reconhecimento aí de um momento de calamidade pública em que as pessoas precisavam trabalhar distanciadas, e aí, mantendo o distanciamento, e daí, obviamente, que o teletrabalho, ele se tornou uma grande opção viável, né, uma opção viável, e que hoje o Brasil, ele está, então, estabelecendo essa cultura do teletrabalho, e a gente imagina que, mesmo após o fim da pandemia, o teletrabalho, ele continua sendo uma grande opção para o empresário hoje, tá? Antes da gente conversar sobre o teletrabalho, antes da gente entender o que ele caracteriza e principalmente para a gente falar da regulamentação do teletrabalho, a gente tem que entender o seguinte: o que é teletrabalho? É sempre o trabalho executado no domicílio do empregado, não no domicílio do empregador, tá? Não vão imaginar que a empregada doméstica, ela realiza teletrabalho ou trabalha em domicílio. Claro que não. Por quê? Porque ela está trabalhando no domicílio do empregador dela. Isso não é teletrabalho, isso também não é trabalho em domicílio. O teletrabalho é um trabalho em domicílio do empregado. É o que trabalha na sua casa, é aquele trabalhador que labora na sua residência, na sua própria residência, certo? Executa o trabalho da sua residência. O teletrabalho, ele é uma nova forma de trabalho em domicílio. Por quê? O trabalho em domicílio, gente, simplesmente é o trabalho que eu realizo na minha casa. É o trabalho em que o empregado executa no seu domicílio. Por isso que chama trabalho em domicílio. O teletrabalho, ele é uma nova modalidade de trabalho em domicílio. Por quê? Porque o teletrabalho, ele faz uso de instrumentos tecnológicos no exercício do trabalho em domicílio. Então, se eu simplesmente trabalho em domicílio sem fazer uso de instrumentos tecnológicos, eu estou realizando um trabalho em domicílio. Se eu trabalho no meu domicílio fazendo uso de instrumentos tecnológicos, eu estou falando de teletrabalho. Tudo bem? Então, vamos avançar. Olha lá. Então, o teletrabalho, gente, é aquele realizado à distância no domicílio do empregado. Não é simplesmente um trabalho externo. Trabalho externo é o trabalho do vendedor, por exemplo, né? Ele não está trabalhando dentro da empresa, ele está trabalhando externamente. Não é isso. O teletrabalho é aquele que eu faço no domicílio do empregado, ok? Só que o empregado continua sendo empregado, continua numa relação de emprego. A subordinação também continua presente. E porque o controle é feito por quê? Por meio de instrumentos tecnológicos, certo?
O fato do empregado de vez em quando comparecer na empresa não descaracteriza o teletrabalho. Não é porque de vez em quando ele vai participar de reunião, vai buscar documentação ou vai fazer algum tipo de atividade na empresa, às vezes, comparecer nas dependências da empresa, que vai descaracterizar o teletrabalho, tá? E aí a reforma trabalhista, ela regulamentou o teletrabalho. Gente, vamos ver o que nós temos lá na regulamentação. Olha só. Para contratar sobre o regime de teletrabalho, a gente tem que ter um contrato de trabalho escrito, indicando todas as atividades realizadas pelo empregado. Eu posso alterar o regime presencial para o teletrabalho? Sim, desde que haja o quê? Acordo entre as partes, tá? Então, se eu contratei alguém para trabalhar na empresa e aí eu quero alterar essa modalidade para o regime de teletrabalho, eu posso fazer, desde que haja acordo entre empregado e empregador. Eu também posso alterar o regime de teletrabalho para o presencial. Então, a pessoa está trabalhando no regime teletrabalho, eu quero alterar para o presencial. É possível? Sim, inclusive por determinação do empregador, tá? Então, o empregador pode simplesmente determinar. Falar, olha, a partir de agora você vai voltar a trabalhar presencialmente na empresa. Mas a lei diz que é permitido aí uma transição de 15 dias, pelo menos, para a pessoa se adequar a esse novo regime, tá bom? Como é que ficam os custos da manutenção, gente? Se eu estou trabalhando lá na minha casa, no meu domicílio, eu vou fazer uso de internet, telefone, computador, enfim, né? Então, como que são os custos da manutenção? A lei, ela diz o seguinte, ela fala que a responsabilidade para adquirir, né, a aquisição, para manter, para fornecer equipamentos de infraestrutura necessária para prestar o serviço, ou reembolso de alguma despesa que o empregado possa ter, será prevista em contrato. Certo? Então, ou seja, o contrato que vai dizer se haverá ou não algum tipo de reembolso de despesa, quem é que vai ou não fornecer esse equipamento, é o contrato que vai estabelecer. Então, isso vai ser acordado entre as partes. Se porventura tiver algum valor para adquirir, para fornecer, para manter algum tipo de equipamento, ou se houver algum tipo de reembolso, esses valores não integram a remuneração do empregado. Certo? Não integra, ou seja, não é salário, ok? E aí, para também finalizar, a lei fala que o empregador ele tem que instruir os trabalhadores que estão em regime de teletrabalho para precaver, né, para ter alguns tipos de precauções em relação à doença e acidente de trabalho, tá? E quem está em regime de teletrabalho também estará excluído do controle de jornada. Como assim, professora? Isso também foi uma alteração da reforma trabalhista, dizendo que quem laborar, quem fizer trabalho em domicílio pelo regime de teletrabalho, não vai ter controle de jornada, ou seja, não precisa ficar anotando o horário que começou, terminou a jornada, porque ele está excluído do regime de jornada previsto na CLT. Consequentemente, qual é o efeito jurídico disso? O efeito jurídico é que esses empregados não terão direito às horas extras, tá? Na verdade, isso em tese, a justificativa para excluir esses empregados do regime de jornada de trabalho é porque não haveria como o empregador controlar a jornada dele, né? O que a gente sabe que não é bem assim, que talvez em algumas situações isso torna-se uma falácia. Porque é possível controlar sim, por meio de instrumentos tecnológicos é possível controlar. Mas, né, partindo desse princípio geral de que haveria uma dificuldade nesse controle, é que a lei acabou, então, excluindo o trabalhador em regime de teletrabalho do controle de jornada, tá bom? E com isso, então, a gente finaliza a nossa discussão. Vamos aqui a mais uma situação problema? Sim, a gente vai fazer a leitura agora de uma situação prática, hipotética e vamos tentar fazer uso dos nossos conhecimentos de direito do trabalho para solucionar essa situação. Então, vamos lá. E a gente começa, então, gente, fazendo a leitura aqui, tá? A leitura está dizendo o seguinte para a gente, olha só, o Antônio, o
o que aconteceu com o nosso amigo? Ele resolveu aceitar um emprego de carga e descarga nas embarcações do porto de uma cidade. Ele não sabia muito bem o que ele ia fazer, que tarefa que ele ia executar, não sabia muito o que era. Mas ele estava super motivado porque ele estava deixando a área rural, né, onde ele vivia, e ele queria traçar novos caminhos para a vida dele. Quando ele chegou no local, ele se deparou com grandes navios, né, navio agitado, um porto agitado. O Antônio ficou super animado, mas antes dele começar a trabalhar, ele teve que fazer um cadastro e entregar toda a documentação dele para um órgão que estava estabelecido no próprio porto. Então, ele teve que fazer isso antes dele começar a iniciar o labor dele, tá? No local, lá no órgão gestor de mão de obra, ele foi atendido pela secretária Patrícia. A Patrícia falou assim para ele, olha, você não vai ter registro em carteira, você não vai ser empregado de ninguém, você vai trabalhar para vários operadores portuários, o pagamento do seu salário será feito por mim e pode acontecer de você não ter trabalho todos os dias. Por quê? Porque ele ia trabalhar mediante escala, né? Aí o Antônio ficou achou tudo um pouco muito diferente para ele, né? Aí ele pensou, falou, poxa, mas por que eu não vou ter registro na minha carteira? Por não trabalhar todos os dias, será que eu seria um trabalhador eventual? Para trabalhar para várias pessoas, seria um trabalhador autônomo? Pelo fato de receber o salário dele por meio de um órgão gestor, será que ele seria um trabalhador avulso? Ou seja, qual tipo de espécie de trabalhador ele poderia se enquadrar? Na verdade, gente, nós já podemos aqui rapidamente solucionar essa situação problema. Como ele tem uma entidade intermediadora, a gente só pode enquadrar o Antônio como trabalhador avulso, né? Então, por isso que ele não tem registro em carteira, por isso que ele não é empregado. Ele não é eventual, por quê? Porque ele tem um órgão gestor de mão de obra que vai intermediar, e isso não ocorre com o eventual. Né? Ele também não é autônomo porque ele não vai assumir o risco do negócio dele. E ele vai seguir as regras determinadas pelo órgão gestor de mão de obra. Então, ele também não pode ser um autônomo, né? Logo, o Antônio só pode ser o quê? Avulso. Vamos lá responder, então? Olha só, então, na verdade, gente, o Antônio só pode ser enquadrado como um trabalhador portuário, avulso portuário, né? Fazendo jus a todos os direitos trabalhistas. Ele não trabalha todo dia porque ele trabalha mediante escala, mas ele não é um eventual, porque ele tem uma entidade intermediadora. Então, ele trabalha para vários diversos tomadores sem criar nenhum tipo de vínculo definitivo. Isso não faz dele um trabalhador autônomo, né? Porque o autônomo, acontece o quê? O autônomo demanda liberdade na contratação, no modo de condução do trabalho, o que não ocorre com um trabalhador avulso, certo? E com isso, então, a gente fecha a nossa SP. Vamos ao nosso momento agora de interação. Se você tiver alguma dúvida, envie para mim. E é claro, a gente também vai tentar resolver um exercício. Vamos lá para a nossa tela. Cuidado com a pegadinha desse exercício, tá? Mas eu quero que você responda para mim. Qual tipo de empregado é em domicílio desses que estão aí, da letra A a E? Eu vou dar um tempinho para você fazer e eu volto daqui a pouco. Oi, gente. Olha só, vamos tentar fazer esse exercício juntos? Vamos lá para a tela. Qual é o empregado em domicílio aqui? É considerado empregado em domicílio quem? O porteiro? A empregada doméstica? O jardineiro? O motorista? Não, né, gente? Porque todos esses aqui trabalham no o quê? Trabalham no domicílio do empregador. Então, não é empregado em domicílio. O único aqui empregado em domicílio é a costureira que trabalha na casa dela, né? Ou seja, no seu próprio domicílio. Portanto, a nossa resposta aqui é a letra E, certo? Tranquilo, né? E com isso, então, fechamos também o nosso momento de interação.
Vamos ao momento final da nossa aula, recapitulando, e a gente vai fazer uma breve síntese aqui dos assuntos que a gente conversou na nossa primeira aula. Vamos lá? Olha só, a gente conversou sobre o direito do trabalho, vimos qual é o objeto do estudo do direito do trabalho, vimos que a flexibilização é tentar aí amenizar a imperatividade de uma norma trabalhista, permitindo uma livre negociação entre empregado e empregador, não é? Falamos sobre os princípios do direito do trabalho, como o princípio da proteção, da irrenunciabilidade, da primazia da realidade sobre a forma. Vimos que relação de trabalho é ampla e abarca vários trabalhadores, sendo a relação de emprego uma espécie de relação de trabalho. E lembrando que na relação de emprego sempre eu vou ter empregado de um lado, empregador do outro, registro em carteira e seguindo as normas da CLT. Lembrando que para ter empregado tem que ter todos aqueles requisitos que nós vimos. Trabalhar com pessoalidade, habitualidade, onerosidade e principalmente de forma o quê? Subordinada, tá bom? E a gente finalizou então a nossa aula falando sobre o teletrabalho, que é o regime de trabalho em domicílio do empregado com meio de uso de instrumentos tecnológicos, certo? Esse então, gente, foi o conteúdo da nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para a vida profissional, mas também para a vida pessoal de vocês, tá bom? Me despeço aqui, deixando um ótimo beijo, uma ótima semana e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!